O código da ação salvar, ele vai permitir que seja executado o comando insert ou o comando update. Então, vamos entender como é que nosso aplicativo está funcionando e explicar como que o código vai funcionar. Então veja bem, se nós executarmos o comando novo, o editid.txt está vazio. Então nós vamos desenvolver o nosso código de tal forma que, se o editid estiver vazio, nós vamos montar um comando insert. E se estivermos executando o comando alterar, o editid.txt vai ter um conteúdo qualquer, que nesse caso é o caractere 1. E aí, o nosso código para salvar vai ser feito a partir ou para um comando update. Então, o editid, ele vai funcionar como um flag, um sinalizador. Se ele estiver vazio, porque executamos o comando insert novo, ins, o resultado disso vai ser um comando insert sendo executado no banco de dados. Se ele estiver preenchido, significa que nós estamos alterando um registro existente, e o salvar vai executar o comando update. Portanto, o início do código, então nós vamos lá no código da ação salvar, na procedure ação salvar execute, e vamos iniciar com a definição de uma variável local que vai se chamar comando dml, uma variável do tipo string. Então nós vamos fazer um teste. Se o editid.txt for igual a nulo, então nós vamos construir o comando dml. Ele vai receber, vamos colocar só o comecinho do comando aqui, depois a gente finaliza. Ele vai receber um insert. Se não, o comando dml vai receber um update. Então, na construção do comando insert into cliente, os campos a serem preenchidos: nome, CPF, sexo e estado civil. Values, os valores. E aqui embaixo, nós vamos complementar o nosso comando, abrir parênteses, nós vamos complementar o nosso comando. Então, a primeira coisa vai ser o editNome.txt, seguido de uma vírgula. Depois, nós temos que colocar o CPF, edit cpf.txt, seguido, aqui não é vírgula, aqui é um mais, para concatenar strings, mais uma vírgula. Aqui nós vamos ter que colocar o sexo, já vamos complementar o nosso código, também vai ter uma vírgula. E aqui nós vamos colocar o combo box, estado civil.txt. Fechou parênteses, ponto e vírgula. Encerramos nosso comando. Bom, alguns ajustes aqui a serem feitos. O primeiro deles é o seguinte: nós precisamos definir o conteúdo do sexo a partir dos dois radio groups que nós temos. Então nós vamos fazer um teste. Se o radio group masculino estiver selecionado, nós vamos armazenar a string masculino. Caso contrário, a string feminino. Então, voltando ao nosso código, nós vamos criar aqui, para facilitar o nosso trabalho, nós vamos criar uma variável chamada sexo, também do tipo string. E antes mesmo de começarmos, nós vamos fazer um pequeno teste. Se o radio group botão masculino .checked, ou seja, se ele estiver selecionado, a variável sexo recebe masculino.
Caso contrário, sexo recebe feminino. Ok, então a variável sexo já tem o seu valor definido, masculino ou feminino, e ela vai estar aqui na lista de valores a serem inseridos. No entanto, toda vez que nós informamos campos do tipo string, eles têm que estar delimitados por apóstrofos. Então nós vamos fazer uso nos 4 campos da variável, da função, digo, codedstr. Então, edit nome, utilizar a função codedstr no edit nome, também no edit CPF, na variável sexo e estado civil. No combo box, estado civil. Então, o nosso comando dml para o insert já está montado. Uma pequena correção, falta um T aqui, edit cpf.text. Pronto, nenhum erro. E nós vamos fazer um pequeno teste aqui, dando um show message na variável comando dml, só para visualizarmos e vermos se o que nós estamos montando está no caminho certo. Então, vamos executar o nosso aplicativo. Vamos dar um comando novo. Vamos preencher aqui com Maria, que tem o CPF 111-222-363-99 do sexo feminino e ela é estado civil casado. Salvar. Então, insert into cliente, informando nome, CPF, sexo, estado civil, e os valores são Maria, delimitado por apóstrofo, o CPF, delimitado por apóstrofo, feminino e casado. Então, o comando está correto, nós já podemos nos preparar para executar o comando direto no banco de dados. Então, de volta à ação salvar. Para que nós possamos executar o comando, nós vamos precisar de um jQuery aqui no form cliente. Então, primeira coisa, o jQuery vai estar conectado no Zcon. Então, nós já vamos dar um use unit módulo de dados, porque o Zcon está lá no módulo de dados. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha lá, o Zcon está no módulo de dados. Vamos adicionar um objeto do tipo jQuery. Esse jQuery estará conectado no Zcon e o nome dele vamos chamar de zação. Ele vai executar uma ação. Como não teremos nenhum objeto visual, como por exemplo o dbgrid lá no form clientes, ele vai simplesmente armazenar insert, update e executar, nós não precisaremos de um data source. Lá na ação salvar, vamos complementar aqui, depois nós terminamos o comando update e o código vai ser o seguinte: zação.close, nós vamos fechar o zação, caso ele estivesse aberto, zação.sql.clear, vamos limpar qualquer conteúdo que estivesse armazenado na propriedade SQL, e zação.sql.add, nós vamos adicionar à propriedade SQL o conteúdo da variável comando dml. Agora nós vamos tentar executar. Então, try except. Então nós vamos tentar try except, tem que ser finalizado com end. Então nós vamos tentar zação.execSQL. Se isso der certo, vamos só deixar uma mensagem para o usuário, show message, comando, pulou de linha, pula linha. O comando armazenado na variável dml, pula linha, executado com sucesso. E se tivermos algum erro, show message, erro na execução do comando,
pula linha, comando DML. Ok? Tirar o Y a mais. E nós já estamos prontos aqui para executar o comando insert. Ainda não codificamos o comando update. Vamos ver se vai dar certo. Executamos o aplicativo, clientes, comando novo. Agora vamos repetir lá, né? Maria, tá? Maria do sexo feminino, estado civil, casado, salvar. Comando insert executado com sucesso. Veja que nós ainda precisamos concluir, porque o form cliente precisaria ser fechado. E ao retornar para a form clientes, ele teria que ser atualizado. Então temos dois comandos aqui a acrescentar. Nós precisamos fechar o form cliente e atualizar a consulta no form clientes. Então, como é que nós vamos fechar? Já existe uma ação aqui no nosso form cliente que executa form cliente.close. É a ação cancelar. Apesar dela ter o nome cancelar, ela tem como objetivo fechar o formulário. Então, no finalzinho aqui, depois que o comando DML foi executado, nós executamos a ação cancelar.execute. Então, a ideia é a seguinte: ele não vai cancelar nenhum processo, mas ele vai executar formCliente.close, fecha o formulário e retorna para form clientes. E lá no form clientes, depois da chamada da ação novo, nós precisamos, depois que o form cliente.showModal foi executado e ele retornar o foco para form clientes, nós temos que atualizar a consulta. Então, zconsulta.refresh. E a mesma coisa vai acontecer, já vamos até adiantar, no alterar. Depois que o formCliente.showModal foi executado, zconsulta.refresh. Vamos ver se deu tudo certinho. Nosso insert já está pronto. Vamos cadastrar mais um cliente, né? O José, que tem o CPF do sexo masculino, e José é viúvo. Salvar, comando executado com sucesso, fechou o form cliente, retornou o foco para form clientes e atualizou a consulta. Consequentemente, o dbgrid apresenta e o José está aqui sendo apresentado. Significa que o nosso comando insert está perfeito, tudo sendo executado corretamente.